No dia 4 de maio de 2023, o Napoli conquistava seu primeiro título da Série A italiana em 33 anos, levando os fanáticos torcedores à loucura e reposicionando o time entre os mais respeitados do continente. Não foi um título qualquer, levado no sofrimento e extremamente disputado. Foi bem tranquilo, o Napoli sobrou durante toda a competição e terminou 16 pontos à frente do segundo colocado, que foi a equipe da Lazio, e 18 pontos à frente da Inter de Milão, que havia sido finalista na Champions. Era um time muito poderoso. As surpresas Kvaratskhelia e Osimhen assombravam os adversários com seus gols e jogadas agudas a cada partida. E não só eles, mas a zaga também era boa, com o bom sul-coreano Kim Min-jae, e no meio-campo, com um box-to-box dos melhores e mais eficientes da temporada, o Zielinski, e ainda contava com Lobotka, dando segurança tanto para o polonês quanto para o Anguissa avançar e fazer suas graças lá na frente. Além disso, as opções de banco também eram excelentes, tendo Elmas para suprir Kvara, que não estava no mesmo nível do georgiano, mas fazia bons jogos, além de Raspadori, Politano, Lozano, enfim. Então o que aconteceu com esse time que apresentava um futebol tão vistoso, que sobrou na temporada passada e que agora vem agonizando na 7ª posição, 22 pontos atrás do líder? Você já conhece o ritual, já sabe o que tem que fazer para vir comigo na primeira análise exclusiva para membros de Trave a Trave. Quando um treinador não consegue extrair o melhor de seus melhores jogadores, as coisas não vão bem. Spalletti era a mente pensante do esquema que encantou o mundo, o cérebro por trás das vitórias, mas ele resolveu fazer o que muitos técnicos desejam após um grande trabalho, sair no auge e tirar um ano sabático. Se você parar para pensar, essa é uma estratégia boa a nível de carreira. Tudo bem que se o cara quer se manter no topo, ele tem que aceitar desafios e continuar com um trabalho sólido, mas isso é mais fácil para Guardiola, Klopp e companhia, que tem times estruturados, que vão até perder jogadores, mas vão repor à altura. E talvez esse tenha sido o principal motivo para a saída dele, a insegurança da continuidade do elenco. Tudo bem que as notícias oficiais e as declarações do próprio não deixam isso claro. Ele relatou que não conseguiria dar tudo que o Napoli merece, por estar desgastado e precisar de um descanso na carreira. A ideia era tirar um ano sabático. Mas eu sempre gosto de pensar em mais possibilidades, porque é claro que eu não acho que ele está mentindo sobre o cansaço, mas em decisões assim, dificilmente existe apenas um motivo. Normalmente é um conjunto de coisas que nos condicionam a tomar a decisão. Por que ele sairia após a temporada brilhante e que venceu o campeonato nacional com o pé nas costas? Será que só o cansaço faria ele tomar essa decisão? O amplo domínio, a felicidade do título, não teria revigorado um pouco para permanecer mais um ano, que estava inclusive previsto no seu contrato, e ver o que iria acontecer? Sim, ele tinha mais um ano de contrato, e eu tenho certeza que mesmo se ele ficasse e estivesse fazendo uma temporada ruim, ele não sairia pela porta dos fundos, e os torcedores continuariam o admirando e respeitando muito. Afinal, ele entregou uma campanha excelente um ano antes, tirando o clube de uma fila de 33 anos. Não é uma temporada ruim que abalaria esse sentimento, e isso eu estou imaginando o pior cenário, porque ele poderia ficar e fazer outra grande temporada. Por isso eu acho que só a ideia de sair no auge, para não ter a queda e perder o respeito, também não seria o principal motivo na cabeça de Spalletti, que o fez tomar essa decisão. Mas tem um ponto que considero crucial, a manutenção de um elenco competitivo. Se você olhar para as saídas e chegadas, o time não perdeu o core de jogadores principais. Saíram Lozano e Kim Min-jae, e chegaram Lindstrom e Natan para suprir essas saídas. De resto, os mais importantes foram mantidos, e até compraram Raspadori e Simeone que estavam de empréstimo, mas o problema é que sempre é ventilado na mídia a possível saída de Osimhen. Ele já no ano passado foi especulado no United, no Chelsea, e cara, o Osimhen não vai ficar muito tempo ali, e eu acredito que o Kvaratskhelia também não. E o Spalletti provavelmente sabe disso. Pro Napoli manter jogadores de extrema qualidade é muito mais difícil que para um City ou Real da vida. Mas chegando na temporada atual, com a saída de Spalletti, o clube buscou alternativas no mercado e a escolha foi Rudi Garcia, ex-técnico do Lille e do Al Nassr. Ele é um técnico que já se envolveu em polêmicas, como na passagem pelo Lyon, em que se desentendeu com Juninho Pernambucano, fazendo o brasileiro até mesmo dizer que ele era o maior mau caráter que já conheceu no futebol e que não conseguia liderar nada. E bom, realmente o clube fez uma escolha errada, já que Rudi não conseguiu manter o trabalho de Spalletti, e jogadores que faziam a diferença na temporada anterior agora nem pareciam ser os mesmos. Kvaratskhelia estava
estava irreconhecível, não conseguia impor a intensidade que está acostumado pela esquerda. Zielinski era o mais prejudicado de todos, ele não tinha o mesmo espaço no meio-campo para chegar bem ao ataque. Nos 2 primeiros jogos da temporada, conseguiu vencer e até teve um bom volume de jogo, 22 finalizações em média, mas no primeiro confronto contra uma equipe mais difícil, que foi no terceiro jogo da temporada contra a Lazio, acabou perdendo e a partir daí os problemas em campo só intensificaram. Rudy, nesse momento, já estava balançando e os rumores de que os jogadores não gostavam do técnico já começavam a aparecer nos tabloides e até mesmo os dirigentes já estudavam se deviam ou não demiti-lo, mas ele continuou. O Napoli fez até um bom jogo na Champions contra o Real Madrid, mas tropeçou para a União Berlim em casa e na sequência, também em seu estádio, fez uma péssima partida contra o Empoli, ficando 0-0 até o minuto 90, momento em que o Empoli consegue um gol e derrota os napolitanos. Uma história engraçada dessa partida é que o presidente do Napoli estava assistindo esse jogo e ele saiu antes do apito final. Ele foi embora, provavelmente descontente com o empate, mas mal esperava que, na verdade, o resultado seria ainda pior. Certamente isso pesou na demissão, e 2 dias depois, Rudi Garcia estava fora do clube. E o presidente De Laurentiis ainda deu uma declaração sem papas na língua, dizendo que devia ter demitido Rudi Garcia logo na coletiva de apresentação dele no clube. Isso porque Rudi, quando perguntado sobre o estilo de jogo do Napoli, disse: "Eu não sei, eu não assisti o Napoli jogar." Cara, como você é contratado por um clube que foi campeão italiano, chegou nas quartas da Champions e na sua primeira entrevista você diz que não conhece o clube pra onde foi? É inacreditável, eu tô com o presidente nessa. Se eu tivesse lá, deixaria ele terminar essa coletiva e diria que foi a última dele no clube e que estava demitido. Mas então Rudi Garcia é retirado do cargo e entra Walter Mazzarri em seu lugar, técnico italiano que já passou pelo Napoli trabalhando de 2009 a 2013 e nesse período venceu uma Copa Itália. Mas o Mazzarri está conseguindo fazer um trabalho pior que o Rudi Garcia. Sério, eles têm praticamente o mesmo número de jogos. O francês em 16 partidas teve 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, marcando 30 gols e sofrendo 18, enquanto o italiano, em 15 jogos, conseguiu 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 15 gols marcados e 22 sofridos. Cara, é mais gols sofridos que marcados e mais derrotas que vitórias até aqui. Mas ele não é pior apenas nos números finais. Dentro de campo, o time também tem um desempenho muito abaixo. Mesmo nas derrotas ou empates, e claro, nas vitórias, o time de Rudi apresentava um volume ofensivo bom. Não era o mesmo da temporada anterior, mas era consideravelmente bom. Tinha mais posse, mais finalizações e chances criadas que o adversário. Já com Mazzarri, o time, além de não ter os resultados esperados, ainda não consegue sequer acompanhar o ritmo das partidas. Tanto que ele pegou o time na 4ª posição e desceu até a 9ª, só subindo na última rodada para o 7º lugar, sendo salvo nos últimos minutos pelo golaço do Kvaratskhelia. Só como exemplo, cara, nas derrotas ainda com Rudi no comando, para Lazio e Fiorentina, o Napoli terminou com todas as estatísticas que se relacionam ao volume ofensivo de jogo acima do adversário, mesmo tendo perdido as partidas. Já nessas 2 derrotas com Mazzarri, para Torino e Frosinone, além de ter tomado 2 sacodes de 4 e 3-0, ainda ficou com menos finalizações a gol, menos chance criada e além disso, Lazio e Fiorentina são muito mais times que Torino e Frosinone. Ainda tem isso. Então assim, cara, é difícil ficar culpando só uma pessoa. Os jogadores também caíram muito de rendimento. Tem o Osimhen, que está jogando a Copa da África e é um desfalque importante, mas não dá para um time que foi campeão com sobras na temporada passada cair tanto de rendimento, mesmo tendo mantido praticamente todos os jogadores do elenco. Mazzarri não consegue trabalhar com as novas peças. Lindstrom ainda não foi bem aproveitado. O ponto fora da curva é o zagueiro brasileiro Natan, que vem jogando bem e suprindo a falta de Kim Min-jae. Mas é realmente triste ver essa queda absurda do Napoli, e acho que já dá para cravar que com Mazzarri é difícil projetar uma melhora. São só 15 jogos, mas ele simplesmente está muito abaixo até mesmo de Rudi, que não assistiu um jogo do Napoli e nem conhecia o time. Ou seja, claramente são 2 caras que não deveriam estar ali. E mesmo o presidente tendo dito que eles não foram a primeira opção e que seria Thiago Motta, Luiz Henrique ou Nagelsmann os seus desejos iniciais, não dá para tirar a culpa dele em fazer essas 2 escolhas. Na Champions passada, eu acreditei fortemente que o Napoli seria um time para bater semi ou final. Nessa atual, eu estou com a convicção de que eles não têm a menor chance de passar pelo Barcelona nas oitavas, mesmo os 2 clubes estando em uma fase conturbada. Mas por esse vídeo é isso. É realmente uma pena que o Napoli tenha sido até aqui um clube de uma temporada, apesar de ele já estar vindo fazendo um bom papel há vários anos e brigando pelo título. Quando ele chegou lá, não conseguiu se manter competitivo. E galera,
Esse vídeo foi uma indicação do membro Rising Satoru. E lembrando, galera, vocês que são membros têm prioridade nos assuntos comentados aqui no canal. Então, se tem algum assunto que vocês gostam e não veem outros canais falando, comenta aqui embaixo ou manda no servidor do Discord que logo estará pronto e ativo. Um abraço a todos, eu agradeço muito pelo apoio e até a próxima análise de membro a membro.